Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema hoje a cidadania na Grécia Antiga. Antes de mais nada, alunos, necessário se faz que seja mencionado que ainda nos encontramos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Caso vocês tenham necessidade de saírem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras. Não tendo necessidade, por favor, permaneçam quietos dentro das casas de vocês para que dessa forma nós contenhamos o avanço da Covid-19 em nosso município. Bom, como já mencionei para os senhores, cidadania na Grécia Antiga. Nós somos frutos de um tempo em que a nossa própria Constituição, que é a lei máxima do nosso país, ela é regida por valores cidadãos. E esses valores, eles estão estampados, muitas das vezes, eles foram buscá-los em tempos remotos, como, por exemplo, na sociedade da Grécia Antiga, por volta do século VI a.C. Então, a Grécia ela foi a responsável por iniciar esse movimento que deu sustentação, que deu base para que nós tivéssemos o desenvolvimento da cidadania de forma plena, de forma satisfatória. Então é justamente sobre esses pontos que nós iniciaremos alguns comentários a partir desta aula. Bom, na Grécia Antiga, esse conceito de cidadania ele não estava perpetuado e ele não se direcionava a todas as pessoas, pelo contrário, era apenas um seleto grupo que poderia participar dessas decisões cidadãs. Mas, afinal de contas, do que se tratava essas decisões cidadãs? Essas decisões cidadãs eram um instante em que os gregos antigos eles poderiam participarem da vida política de suas cidades-estados. E dentro desse quesito, eram considerados cidadãos na Grécia Antiga os homens acima de 21 anos e que fossem atenienses ou filhos de pais atenienses. Ou seja, só por deixarem as mulheres de fora, a cidadania da Grécia Antiga já excluía uma boa parte da população. Depois, tinham que ser filhos de atenienses e deviam possuir acima de 21 anos. Então, essas classificações, essas definições já restringiam de forma significativa a amplitude desse conceito de cidadania aos povos antigos. E na Grécia, esse conceito de cidadania, como eu já mencionei para os senhores, ele se referia ao ato de propor e aprovar leis. Então, as leis, antes de serem implantadas no território da Grécia, principalmente peguemos como exemplo a cidade-estado de Atenas, ela era debatida pelos cidadãos nas praças, geralmente nas praças públicas, aonde eles mencionavam se estavam satisfeitos, se eles estavam de acordo, quais eram os pontos que eles se queixavam relacionados a essas novas leis ou esses novos acordos que deveriam ser propostos. E os cidadãos, eles de certa forma, eles opinavam na rotina da sociedade ateniense. Então eles ajudavam a controlar a sociedade ateniense. E geralmente o poder ele estava concedido, ele era oferecido aos cidadãos da Grécia Antiga, mas não eram qualquer tipo de cidadãos não, era um grupo seleto e que era formado na maioria das vezes por proprietários de terras. As demais pessoas, elas estavam enquadradas em outras classificações sociais que ficavam de fora dessas decisões consideradas cidadãs a serem tomadas por esses indivíduos pertencentes a essas cidades e estados. Por exemplo, pessoas que ficavam de fora dessas decisões políticas a serem tomadas nessas cidades e estados. Nós temos o caso dos comerciantes, das mulheres, escravos, estrangeiros. Estes não eram considerados cidadãos, logo não podiam participar das decisões políticas a serem tomadas nas cidades e estados. E não tinham, então, direitos políticos, não tinham participação na comunidade, apenas contemplavam as decisões que eram tomadas nas cidades e estados nas quais eles residiam. E, para os gregos, alunos, ser considerado um cidadão possuía um valor grandioso, era algo inestimável. E, de certa forma, as sociedades gregas, elas estavam divididas em classes. E essas classes, peguemos como exemplo, mais uma vez, a cidade-estado de Atenas,
nós tínhamos então 3 classes sociais que, de certa forma, eram as responsáveis pela manutenção da sociedade da forma com a qual ela estava organizada. Comecemos pela primeira classe social, que recebe o nome de metecos. Esses metecos, alunos, eles eram estrangeiros que habitavam as terras de Atenas, não tinham direitos políticos, como nós já vimos anteriormente. Eu mencionei para os senhores que os estrangeiros eles não podiam participar das decisões políticas a serem tomadas nas cidades-estados, e estavam proibidos de adquirir terras. Então, mesmo que fosse um estrangeiro que tivesse bens, terras, ele não poderia obter, mas podiam dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Muitos estrangeiros na cidade-estado de Atenas dedicavam-se às atividades comerciais, porque eram atividades rentáveis, então ofereceria a eles uma lucratividade boa. E, em geral, esses metecos eles eram responsáveis também pelo pagamento de impostos, e também eram obrigados a prestarem serviço militar. Então, caso os gregos realmente precisassem de tropas, eles recorriam a esses metecos. Depois, alunos, nós chegaremos no grupo privilegiado, que é o grupo dos cidadãos. Os cidadãos, eles possuíam direitos políticos, evidentemente, e participavam da democracia. As mulheres e as crianças não faziam parte do grupo dos cidadãos. E, por fim, nós temos o grupo dos escravos, que formavam a grande maioria da população ateniense. Não tinham direito de nada e eram considerados como propriedades. Então, suponhamos que eu tivesse 1 ou 2 escravos, eles eram minha propriedade, então eu tinha posse sobre eles. Ainda, alunos, quando eu mencionei para vocês que esses cidadãos, que no caso, esses cidadãos, eles participavam da vida democrática dessas cidades-estados, necessário se faz que os senhores entendam que essa democracia na Grécia Antiga, ela foi criada e ela foi desenvolvida a partir do século VI a.C., e era um poder em que os cidadãos participavam da tomada de decisões a serem implantadas na cidade-estado, mas era um poder limitado, uma vez que tinham uma série de características que nós já mencionamos acima. Só poderia participar da democracia aquele indivíduo que fosse considerado cidadão. E dentro desse conceito de cidadão, nós vimos que tinham algumas exigências, como, por exemplo, não poderia ser meteco, não poderia ser estrangeiro, não poderia ser mulher, não poderia ser criança, tinha que ter de 21 anos acima, tinha que ser filho de ateniense, tinha que ser proprietário de terras. Então, tinha uma série de exigências que limitava essa tomada de decisões e, de certa forma, impunha características bem sólidas e que não permitiam que outros indivíduos também participassem dessa vida política de Atenas nesse período histórico. Então, alunos, esses são os comentários que eu tenho para fazer para os senhores relacionado ao texto Cidadania na Grécia Antiga. Antes de mais nada, alunos, necessário se faz que nós nos atentemos a essa imagem que eu disponibilizei para os senhores. Vejam só, nós temos os metecos, que eu já mencionei para os senhores, que no caso seriam os estrangeiros, que eles não poderiam adquirir terras, mas poderiam dedicar-se ao artesanato e ao comércio. Depois nós temos os escravos, que eu mencionei para os senhores, que eles eram considerados como se fossem propriedades, e as mulheres, que nós já vimos mais uma vez que elas também não podiam participar da tomada de decisões, porque não eram consideradas cidadãs e, de certa forma, não tinham acesso aos valores democráticos. Depois nós tínhamos os proprietários de terra e guerreiros. O que vocês farão, alunos? Vocês observarão essas classes sociais, nós temos aqui 4 classes sociais, e vocês farão a inclusão delas e a exclusão de acordo com a cidadania grega. Ou seja, aquelas classes sociais que estiverem incluídas dentro dos valores da cidadania grega, vocês enumerarão elas aqui. Por exemplo, suponhamos que sejam comerciantes, escravos e mulheres. Se vocês acharem, ao lerem o texto, de acordo com o conhecimento obtido por parte de vocês, se vocês considerarem que eles estavam incluídos dentro dos valores cidadãos, vocês citarão o nome deles aqui no quadro. Só isso, alunos. Se vocês considerarem que eles não estavam, que eles estavam excluídos, vocês listarão os nomes deles aqui nessa parte dos excluídos. Atividade fácil, não é mesmo?
Um forte abraço a cada um de vocês. Se cuidem, alunos, estudem e quaisquer dúvidas recorram ao grupo no horário da aula. Eu tentarei auxiliá-los da melhor forma possível, ok? Forte abraço, alunos!